Ok, então agora está gravando. Bem, boa tarde a todos e a gente está tentando implementar as nossas aulas por videoconferência durante esse período agora de isolamento social. Então, infelizmente a graduação não está conseguindo implementar porque tem alunos espalhados, uns não estão com acesso à internet para poder acompanhar as aulas. Então, realmente, as aulas estão paradas. Mas na pós, foi-se observado que a gente consegue ter essa dinâmica de ministrar aula mesmo em isolamento social, podendo usar essas plataformas. Então, nesse caso, hoje eu gostaria de, pelo menos inicialmente, eu gostaria de relembrar algumas coisas que a gente viu na nossa aula passada, né? Passar aqui rapidamente o nosso slide. Lembrar que a gente, no início da aula, a gente discutiu sobre equações de estado para ar seco e ar saturado, ou seja, ar com vapor de água. Lembrando que a gente tinha a equação de estado para um gás ideal, PV igual a N R estrela T, e a gente precisava encontrar a mesma equação de estado agora para um gás específico. Então, a gente pensou em atmosfera e pensando em atmosfera, a gente tem dois cenários a ser observado que são importantes para a meteorologia, que é o cenário do ar seco e o cenário do ar contendo vapor de água, o ar saturado de vapor de água ou um ar úmido. Então, no caso do ar seco, a gente observou que a equação de estado ela era uma equação baseada. Estou só passando aqui os slides só para a gente observar a sequência que foi da aula passada. Era uma equação que ia ser baseada na equação, usando as leis de Charles e Gay-Lussac, a lei de Boyle e Mariotti. A equação de um gás ideal ela é a equação clássica PV igual a NR estrela T. E a gente podia pegar essa mesma equação que é aplicada para um gás ideal dentro do estudo da termodinâmica e analisando para o cenário da meteorologia, para a atmosfera, trazer isso para o que a gente precisa, que seria um gás seco, ou um ar seco composto por todos aqueles gases que nós chamamos de gases invariáveis na atmosfera, que juntos eles compõem quase 100% da atmosfera. Primeiramente, olhando esse gás, essa mistura de gases, né, que seria o gás, o ar seco, analisando sem a presença do vapor de água e depois inserindo o vapor de água. Nesse cenário, a gente teria duas equações, uma equação de estado para o ar seco, uma equação de estado para o ar saturado, ou seria basicamente com a saturação de vapor de água. Então, nesse caso, a gente observou que para um gás específico, a nossa equação ela vai ficar pressão igual a massa específica ρ, que multiplica R estrelas sobre a massa molecular ou a massa molar daquele gás, vezes a temperatura. Lembrando que a gente viu que para montar a equação de estado ou para observar a equação de estado, a gente precisava definir três variáveis para caracterizar o estado de um gás. E as três variáveis comumente utilizadas na termodinâmica é pressão, volume e temperatura. Então, nesse caso, a gente lembrou um pouquinho, né, a foto desse rapaz, né, que naquele momento alguns não lembraram, mas o que a gente definiu daí por diante foi baseado nessa lei de Avogadro, que basicamente ela diz que um mol de um gás ideal ele vai ocupar 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Então, ele tinha o número de mols, ele tinha o volume que ele ocupava, ele tinha pressão, tinha temperatura, tinha tudo isso. Então, daí a gente conseguiu definir uma equação, né, uma equação P alfa igual a RIT,
que nos daria uma equação de estado para um gás específico I. Onde esse gás específico pode ser qualquer um, inclusive ele pode ser também uma mistura de gases, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, a gente fez o exemplo com o nitrogênio, observou que o R do nitrogênio, ou seja, a constante para o nitrogênio, era uma constante 296. A gente fez a mesma brincadeirinha para o oxigênio. Basicamente, nitrogênio e oxigênio compõem quase a atmosfera como um todo, né? 99%. E a gente viu que quando mistura esses dois gases dentro com a sua composição de quase 90, assim, de cerca de 99% da massa do ar seco, nós vimos que a constante do ar seco proporcionalmente era 287,05 joules por quilograma por Kelvin. Mas a gente também observou no momento oportuno da aula que a gente pode obter essa constante aqui, sem necessariamente observar só o oxigênio e o nitrogênio. A gente obteve no desenvolvimento da aula. Okay? E a gente fez, determinou a densidade do ar seco. Lembra que a gente usou as condições normais de temperatura e pressão e definimos que a constante do ar seco, a densidade do ar seco, na verdade, era 1,292 kg por metro cúbico. Tudo isso vai ser importante no caminhar do nosso curso, ok? E deixei uma tarefa para vocês que eu vou mandar respondido hoje à noite, quando eu mandar esses slides em PDF para vocês, tá bom? A gente falou um pouco sobre umidade atmosférica, sobre o ciclo hidrológico, né? A gente viu que existe, que a água ela é o único ou a única substância que em condições normais, condições naturais, ela pode estar nos três estados no mesmo ambiente, né? Ou seja, sólido, líquido e gasoso. A gente viu que a distribuição dos átomos na molécula de água ela está dessa forma, né? Um átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio, com essa separação em torno de 105 graus entre os eixos de cada uma das moléculas de hidrogênio, ou dos átomos de hidrogênio. Nós vimos que, à medida que nós aquecemos uma massa de água composta, deixa eu só aproveitar aqui só um momentinho, demitir aqui o Adails. Ok. Quando a gente observa uma determinada massa de água, né, composta por moléculas de água, e a gente aquece essa massa de água, a gente lembrou e viu na aula passada que, à medida que a gente vai aquecendo, por exemplo, essa letra A aqui, esse cenário aqui, que está aberto, a superfície, a parte superior do frasco está aberta, se você aquecer esse recipiente, ele vai, devido ao grau de agitação das moléculas desse corpo, essas moléculas elas vão se desprendendo uma da outra, ou seja, a energia, né, o grau de agitação das moléculas chega a um nível tal que essas moléculas da parte superficial aqui do volume de água, elas podem se desprender, e ao se desprender, elas vão, por menor densidade, vão ascender na atmosfera, né? Elas vão subir aqui. E esse movimento não é um movimento linear, na verdade é um movimento totalmente aleatório, é um movimento caótico, né? A gente vai falar em algum momento do curso na turbulência, que vai gerar esse tipo de movimento, quando moléculas se chocam e tem um comportamento tridimensional de movimento vertical. Mas o que acontece é que se você continuar aquecendo, todo esse volume aqui ele pode se perder, vamos assim dizer, para a atmosfera, ou seja, ele pode ser transferido do recipiente para a atmosfera superior. Simplesmente pelo fato de que, uma vez quebrando a força de atração molecular entre elas, ou quebrando essas pontes de hidrogênio, o que vai acontecer é que a molécula vai
para a atmosfera e como a tendência, ela sai do estado líquido, vai para o estado gasoso e a tendência de um gás é ocupar todo o volume que o contém. Como a atmosfera não existe essas barreiras físicas aí, então ele vai se espalhar na atmosfera essa água em forma de vapor. Então, nós vimos também na aula passada que uma das características dessa transferência vertical de massa, no caso a água tem uma determinada massa e essa massa vai para a atmosfera se ela for evaporada, o que acontece é que ela recebe energia e essa energia é transferida verticalmente. No segundo caso, na letra B, nós vimos que o recipiente ele está fechado. Estando fechado, isso impede que essa água que vai para o estado de vapor, ou seja, essa água líquida que vai para o estado de vapor, ela escape do recipiente. E como ela não vai conseguir escapar do recipiente, isso indica que aqui nesse volume ele tem um limite para receber vapor de água. Então ele vai recebendo vapor de água, vai recebendo vapor de água a um ponto que ele vai saturar. Então aqui nós vamos ter um cenário em que esse ar vai ficar tão cheio de vapor de água que ele não suporta mais vapor de água. Se uma molécula de vapor de água ou de água do estado líquido for para o estado de vapor, necessariamente uma que está no estado de vapor tem que condensar e voltar para o estado líquido para poder receber essa. Então, saturou o ar. Então, nesse cenário de saturação, você tem aqui uma equação de estado que pode reger um cenário que não está saturado, simplesmente está recebendo vapor de água, e uma equação de estado para reger essa situação aqui de ar úmido. Então, nós vimos na aula passada que existe uma equação de estado para o ar seco, sem presença desse vapor de água, e uma equação de estado para essa situação aqui, em que a atmosfera está com, assim, com o máximo de vapor de água que ela pode suportar, que nós chamamos de saturação. E esse cenário, que não é ar nem seco, nem ar saturado, é ar que recebe vapor de água, mas não chega a saturar, nós vamos chamar simplesmente de ar úmido. Então, veja, nós vamos ter três distinções. O ar seco, ar sem vapor de água. O ar saturado, que é o ar que está com tanto vapor de água que ele não consegue mais receber vapor de água naquele volume em questão. E ar úmido, que é ar que recebeu vapor de água, mas não atingiu a saturação. Então, nesse caso, nós vamos tratar dessas três situações. Nos casos que nós vimos na aula passada, foi o caso do ar seco e do ar saturado. Então, seguindo em frente, nós vimos que o ar aquecido, por ter mais energia, ele tem muito mais agitação das moléculas, né? Ele tem energia para isso. E o ar seco, o ar frio, ele tem menor grau de agitação das moléculas, então ele fica mais próximo da superfície. Quando nós tratarmos de parcela de ar, né, que é o nosso objetivo aqui no curso, a gente não vai estar falando, sempre que a gente for observar um fenômeno, a gente vai pegar uma amostra daquela atmosfera em questão e fazer análise termodinâmica dela baseado naquela amostra, como se aquela amostra representasse o todo. Então, se eu falo numa amostra na termodinâmica da atmosfera, eu estou me referindo a uma parcela de ar. Eu estou observando aqui nos alunos, nós temos 13 participantes e eu não sei se o Arquidi conseguiu se manter na sala. Está aqui, o Arquidi está aqui, ok. Então, não sei quem está faltando, mas de qualquer forma temos um número muito bom. Muito obrigado a vocês pela participação. Ok? Semana que vem a gente volta, se for de acordo todo mundo, para a aula normal na terça-feira à tarde, de 2 às 6 da tarde, aquele horário que a gente já tinha previamente definido. Ok? Então vamos lá. Então, nesse caso, ok, o Renato, ele chegou por aqui, está aqui, o Renato está aqui. Está presente. Não sei se ele está roubando a internet do vizinho, mas ele está presente, semana. Bem, então nós vimos a questão de umidade atmosférica, né? Nós vimos que
A atmosfera, a água, né, ela pode estar nas três formas. Tem um microfone aberto aí, cuidado para não deixar escapar um segredo, viu? Então, a água, ela, como a gente já tinha falado, ela pode, em condições naturais, estar nas três formas, né? Vapor, líquido ou gelo, né? Forma sólida. E para que haja mudanças de fase da água, é necessário que haja absorção ou liberação de energia calorífica. Quando eu falo em absorção, é que você, para mudar de estado, por exemplo, do sólido para o líquido, você precisa receber energia para que isso aconteça, do líquido para o gasoso também. O processo inverso, do gasoso para o líquido, precisa liberar energia, do líquido para o sólido também. Então, a gente discutiu um pouquinho sobre isso na aula passada. E essa figurinha, ela mostra exatamente essa sequência, né? Que saindo aqui do sólido para passar para o líquido, precisa que energia seja fornecida ao ambiente. Aliás, o ambiente precisa fornecer energia à parcela para que a parcela mude de estado. Essa quantidade de energia continua sendo oferecida, ou seja, a parcela precisa tirar essa energia do ambiente, receber essa energia do ambiente no seu entorno, para mudar de fase e chegar até o vapor, no caso da água aqui. E para voltar para o estado sólido, essa parcela que recebeu essa energia, ela libera essa energia para o meio ambiente. Então, para você levar uma amostra de gelo, de água no estado sólido, para vapor, você resfria o ambiente e aquece a parcela. No processo inverso, a parcela se resfria e o ambiente é aquecido porque ele recebe essa energia que estava ali armazenada naquela parcela. Ok? Vamos lá. Então, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone ou digitar aí, tá bom? Então, nós vimos na primeira parte da aula passada que a gente precisava entender alguns termos, né? Primeiro, a gente precisava entender um termo chamado pressão de saturação do vapor d'água, ou seja, a pressão que o vapor d'água exerce quando aquela determinada amostra de ar está saturada. Então, o vapor, por estar ali naquela composição da atmosfera, ele exerce uma pressão naquela amostra. Então, se você pega, vamos imaginar, um volume, sei lá, um volume cúbico ou esférico da atmosfera, todos os constituintes daquela atmosfera, não sei se vocês estão vendo, tem uma mensagem na tela aí dizendo que a gente tem 10 minutos. Como eu lembro para vocês, a gente tem os nossos 40 minutos, lá uns 30, 40 minutos, e aí a sala fecha e a gente volta logo em seguida, uns 5 minutos de descanso, só para eu salvar o vídeo e depois a gente recomeça, tá bom? Então a gente tem mais 9 minutos aí, 9 minutos e meio pela frente, tá bom? Não se preocupem, quando for eu aviso para desligar, a sair da sala, eu vou salvar essa parte e depois a gente hospeda tudo isso no YouTube, ok? Então, vamos lá. Então, a gente falou, né, baseado na lei dos gases, que a relação pressão, volume e temperatura, elas têm essa relação bem definida. Isso implica que quando você tem uma massa constante, vamos assim dizer, que essa massa está submetida a uma determinada temperatura, ela exerce pressão naquele meio ambiente ao seu redor. Então, o que vai fazer, se a massa não se altera, o que vai fazer com que esse volume aumente ou diminui, vai ser a temperatura. Porque quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, eles vão exercer essa, 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 essa expansão do volume, ele vai acontecer exatamente porque o grau de agitação das moléculas foi elevado. E para contrair, mantendo constante a pressão e a massa, logicamente, você faz o processo inverso. Você resfria, para que aquele volume diminua, é necessário que aquela amostra perca energia, ou seja, sua temperatura diminua para que o volume possa ser reduzido. Então,
Isso a gente vai ver principalmente quando a gente estiver tratando de movimentos verticais na atmosfera e como é que essa dinâmica acontece, ok? Então, a gente viu que a variação do volume ela vai impor, né, ela vai impor um limite para a quantidade de vapor de água que uma determinada atmosfera ou determinada amostra da atmosfera pode receber. Então, como o volume ele impõe essa limitação à quantidade de vapor d'água que pode ser retida num determinado ambiente ali, mantendo-se a temperatura, então o que vai acontecer é que, para que você aumente a quantidade de vapor que determinada parcela, determinada amostra da atmosfera vai reter, eu posso observar a temperatura dela. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quanto maior a temperatura, maior essa quantidade de vapor que aquele volume vai poder receber, porque com essa inserção de calor no sistema, ou seja, essa maior temperatura, aquele volume, aquela amostra, ela pode se expandir e assim, consequentemente, recebendo mais vapor de água. E, lógico, isso tem um limite, né? Então, a quantidade máxima do vapor de água que pode ser armazenada em um determinado volume da atmosfera é função da temperatura do ambiente, conforme a gente já podia esperar por essa relação PVT. E aí nós vimos que a pressão que é exercida por esse teor de vapor de água que satura essa determinada amostra é a pressão que nós chamamos de ES, né, que é descrita pela equação de Tetens, só para a gente relembrar aí, que a gente já viu e vocês já viram nas aulas de Bernard, tem várias formas de se obter, né, inclusive a fórmula do Varejão Silva, a fórmula do List, todas elas são maneiras de você receber, você obter o teor de vapor d'água na atmosfera, a pressão que ele exerce. Podemos, inclusive na aula eu usei esse exemplo, né, o exemplo do êmbolo, né, que a gente tem, só que na aula eu usei o exemplo do êmbolo para mostrar que a gente tinha essa questão da água, a água no estado líquido ser um fluido incompressível. Então, diferente do ar, né, que você tem num êmbolo vazio, você pode, preenchido de ar, na verdade, você pode pressionar e você consegue comprimir aquele ar que está ali. E ao comprimir aquele ar, você reduz o volume, mas a massa de ar permanece a mesma. E o que vai acontecer é que, se você continuar ali, como o volume não muda, quem vai mudar é a temperatura. Então, se você continuar apertando ali, você vai ter mudança de temperatura e mudança do volume, mudança de temperatura, a pressão exercida ali vai ter essa relação direta, visto que a massa vai estar permanente ali. Mesmo sendo o volume sendo alterado, a massa permanece constante. E a mesma coisa você não vê com o líquido, né? Se você coloca o líquido no êmbolo e você tenta pressionar, você não consegue, porque o líquido é um fluido incompressível. Então, nesse caso, a analogia que a gente está fazendo aqui é a analogia que você vê lá nos livros de física, lá quando você trata de termodinâmica no contexto. A física por trás da termodinâmica da atmosfera, de uma parcela de ar, é a mesma física da termodinâmica que a gente vê nos cursos tradicionais de física. A diferença é que aqui a gente está aplicando para amostras da atmosfera, né? E, via de regra, a gente não vai estar falando de líquido, a gente vai estar falando de gases, porque é isso que interessa para a gente na atmosfera, ok? Então, pode ser feita essa analogia, sim. Deixa eu ver aqui. Então, a gente, inclusive, deixou essa tabelinha para ser preenchida em casa. Então, a gente viu a mesma coisa com relação à pressão real. Aquela é a pressão que uma situação de saturação, né? Uma situação em que a atmosfera já atingiu a saturação. Então, qual é a pressão exercida por ela? Então, é o ES.
E uma condição de ar, agora, se você sair aí na sua casa e for observar os dados medidos na estação meteorológica, você não vai encontrar o ES lá. Você vai encontrar medido o E, né? Porque a pressão, que seria a pressão real do vapor lá fora, o que está acontecendo agora, porque o ar não está saturado. Mas você pode levar esse ar à saturação se você tiver a temperatura do ponto de orvalho. Com a temperatura do ponto de orvalho, aliás, a equação da pressão real de vapor de água, ela é uma relação com a temperatura do ponto de orvalho, que na verdade ela designa quanto de vapor faltaria para aquela atmosfera atingir a saturação. Então, por isso que você usa a temperatura do ponto de orvalho, porque a temperatura do ponto de orvalho ela diz exatamente que quando essa temperatura é atingida, é porque a atmosfera atingiu a saturação. E nesse caso, a equação diz, em condições naturais, a pressão real do vapor é essa. Mas o que é que ela está me dizendo? Ela está me dizendo quanto é que falta para eu poder atingir a saturação dessa atmosfera. E nesse caso, a gente na aula passada, obteve a equação de estado para o ar seco. Então, a equação de estado para o ar seco, eu lembro bem que a gente enfatizou que é importante lembrar que quando eu digo P representa a pressão, no caso de atmosfera, é a pressão da atmosfera toda, né, composta por todos os seus gases, inclusive a presença do vapor de água lá. Quando eu coloco P menos E, e o E sendo a pressão real do vapor de água naquela atmosfera, então P menos E, eu tiro a pressão que o vapor de água exerce. E aí P menos E fica a pressão do ar seco, ou seja, ar sem vapor de água. Então seria densidade do ar seco, R estrela, né, constante dos gases, dividido pela massa molecular ou massa molar do ar seco, vezes a temperatura. Então, isso aqui me dá a equação de estado para o ar seco. E aí, R estrela sobre MD me dá o meu RD. Então, está terminando aqui esse nosso primeiro momento. Eu vou parar a aula, vou salvar e daqui a 4 minutos, 5 minutos, a gente deve estar de volta. Tempo que vocês tomam água também e o Delcio toma café. Ok? Um abraço, até daqui a pouco.